Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. E agora eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que apoiam e fazem com que esse programa continue no ar. Então, conheça as marcas que apoiam esse programa, as vantagens de conhecer as redes sociais deles e sigam, porque só assim a gente consegue trazer cada vez mais convidados especiais para vocês. Confira comigo. Conheça agora o nosso patrocinador Total Grass, a marca da grama sintética. Seja no setor esportivo ou no decorativo, a Total Grass reside na sua capacidade de oferecer uma experiência completa e diferenciada para você, combinando durabilidade excepcional, aparência natural e facilidade de manutenção. Além disso, a Total Grass se destaca pelo compromisso com a inovação contínua, atendimento ao cliente excepcional e sustentabilidade ambiental, garantindo assim para você, nossos clientes, que recebam não apenas um produto de alta qualidade, mas também um serviço e uma experiência que superam as expectativas. Isso é Total Grass, fornecendo soluções para vocês em gramado sintético que não apenas atendam, mas também excedam as suas necessidades. Conheça mais a Total Grass. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olhe o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. Ah, eu preciso falar da agência Seeking. É uma agência de marketing 360 graus estratégico, dedicada a transformar os objetivos de seus clientes em resultados concretos. Com uma especialização ampla que inclui marketplace e estratégia de vendas, a empresa conecta marcas ao sucesso de forma inteligente e eficaz. Então, se você busca crescimento sustentável e uma presença marcante no mercado, a agência Seeking é a parceira ideal para levar sua marca ao próximo nível. Vem com a Seeking. É isso aí, se sua marca quiser fazer parte do NapaCast, mande um direct, procure a nossa assessoria que com certeza você terá muito sucesso aqui com a gente. E bora de convidado que começa agora mais um NapaCast. Agora o papo começa com esse cara que eu sou fanzaço mesmo, e eu vou ter um pedido especial pra ele no final, vamos ver se vai acontecer isso ou não. Então, Kleber Machado tá aqui comigo, obrigado, Kleber, valeu, cara, que prazer ter você aqui. Um abraço pra todo mundo que tá vendo, tá ouvindo. Que honra, cara. Prazer é meu, que honra. Obrigado pelo convite. Porque eu me recordo muito acho que a construção da história de qualquer ser humano, quando tá pautada pelo esporte, é através de uma contação de história. E você contou tantas histórias nesse meio, tanto. Então ontem eu falei, meu filho tem 6 anos, e meu filho é um apaixonado por futebol. Eu falei, filho, amanhã eu vou entrevistar o Kleber Machado. Ele falou, quem é, papai? E aí eu abri e falou, pai, ele já narrou o gol do fulano, do ciclano. Eu falei, é esse, cara. Então, isso é muito mágico. Eu acho que talvez a gente não tenha noção do quanto você construiu de história, né, você sabe que eu nunca tive muito noção disso, sabe? Porque acaba virando uma coisa meio cotidiana, meio rotineira de você fazer. Mas aí quando você começa... Porque na minha cabeça, o que marca para quem vê é sempre o jogo. Marca positivamente quando o time ganha, marca com tristeza quando o time perde. Eu nunca me incluí nesse ingrediente, sabe? Eu achei que eu nunca fosse... que o narrador de futebol nunca fosse um ingrediente desse bolo aí que o cara constrói. Mas assim, primeiro que é muito tempo fazendo. O futebol é um evento que consegue reunir praticamente tudo que você pode imaginar. Todas as idades, todas as classes, todos os sexos, todas as escolaridades. O futebol tem essa capacidade, porque o futebol, ele não tem, né? Por mais que ele tenha os preconceitos dele e tal, quem assiste, quem consome futebol é um espectro muito grande. E aí, com o tempo, eu fui vendo mais ou menos esse tipo de papo assim, pô, tal jogo, pô, aquele dia, pô, aquela narração e tal.
Aí você começa a sacar uma coisa meio óbvia, né? Quando você está fazendo um jogo, você tem lá um estádio lotado, um grande jogo, e vamos imaginar que tenha 100 mil pessoas no estádio, vai. Que são poucos os estádios hoje que cabem 100 mil pessoas. Mas vamos lá, imaginar que o estádio está lotado, 50, 100 mil pessoas. Aquelas 50, 100 mil pessoas, hoje, já podem acompanhar o jogo no estádio e ver o jogo no aparelho de telefone. Mas, além daqueles 100 mil, quantos milhões estão vendo o jogo? E aí você passa a fazer parte. A transmissão, e o você não sou eu. Eu acho que transformar em pessoa física, eu acho meio pretensioso demais. Agora, quem está fazendo, ele acaba marcando de uma maneira ou de outra, né? Isso eu acho muito legal, porque você tem esse tipo de construção de história. Né? E gerações, né? É muito Então eu conheço um monte de cara, eu venho conversar com um monte de cara que fala assim, puxa, eu cresci ouvindo futebol. E isso sim, algumas pessoas, pô, o cara tá chamando de velho. Não, ele não tá chamando de velho. Você fica 40 anos fazendo o negócio, então um cara que tem 60 viu. O cara que tem 80 viu. O cara que tem 50 viu. O cara que tem 20 viu. Meu filho com 6. O teu filho com 6 começou a ver. Então você chega aqui, aí o rapaz que tá aqui, que deve ter 20 anos, ele sabe quem é, porque o futebol faz isso. E a gente é privilegiado de ter participado desse mundo aí de uma maneira ou de outra. E nessa trajetória, Kleber, muda o estilo de narrar do que era antigamente para os tempos atuais? Antes o narrador falava mais, era muito ponto a ponto. Hoje existe um espaço, existem algumas lacunas ali para comentário. Enfim, não muda sei. um pouco? Né? Acho que talvez se eu tivesse que cravar uma, eu diria que é o contrário. É o contrário. Eu acho que as coisas vão... Acho que, na essência, não muda muito. Não mudou muito. Eu falo sempre quando esse assunto vem, eu fazia um podcast lá no site do GE, e uma vez eu fiz um com o Luiz Roberto e com o Galvão, né? E a pergunta para encerrar o episódio foi exatamente essa. Vocês acham que mudou a narração de televisão? Os dois, naquele momento, isso faz já alguns anos, me disseram que não. E eu tendo a achar que, essencialmente, não tem uma mudança. Porque quando você fala de estilo, o estilo pode ser entendido de duas maneiras. O estilo pessoal, o estilo do profissional, e o estilo de transmissão. O jeito de transmitir. Houve um tempo em que a transmissão era muito mais formal. E aí talvez tivesse mais espaço, mais sobe som de nada, de torcida, de tal. E eu ainda acho que é um jeito mais interessante de fazer. É menos enlouquecedor. Porque é difícil você... Porque a televisão, ela tem, assim, uma pergunta muito recorrente o que é mais difícil, fazer jogo no rádio ou na televisão? Não sei se tem resposta, né? Acho que fisicamente, narrar um jogo no rádio deve ser mais desgastante. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa. O estudo é igual, né? O narrador tem que estudar igual. Eu digo assim mesmo no jeito de transmitir, né? Eu tenho dúvida. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Eu tenho amigos que narram jogo na televisão e dizem que saem esgotados. Eu acho que depende do jogo, depende de tudo que acontece. Não. Mas o rádio, você trabalha com um sentido, né? Vamos pensar no rádio essência, né? Hoje o cara assiste jogo e ouve rádio, se ele quiser. Sempre pôde. Mas, assim, o rádio trabalha com um sentido. Então, você tem um ritmo diferente, uma velocidade diferente, uma exigência de descrever o lance diferente. E aí, com a velocidade, com o ritmo, talvez o cara fique mais cansado, se desgaste mais. Mas, ao mesmo tempo, na televisão, você lida com dois sentidos. Você lida com a visão e com a audição. E eu acho que aí é que está o grande enigma da parada, né? Porque se você fica falando o tempo todo, você pode incomodar. Se você der grandes espaços, você pode ser ausência, né? Se você for só óbvio e falar só o nome de quem está com a bola, eu acho muito óbvio mesmo. Se você sair do jogo e começar... E eu estou dizendo que todos nós fazemos isso, tá? Você começar a viajar e contar história que não tem nada a ver com aquele jogo... Você pode simplesmente alijar o fulano que está vendo o jogo, a pessoa que está vendo o jogo. Ele
Ele Quer ver o jogo, interessado. não ouvi história. Tem Então, hora. eu acho É que tem tudo. hora para uma coisa Pra e tem tudo. hora para outra. Saber dosar. Mas acho que hoje, sim, você tem uma informalidade óbvia, necessária, por conta de todas as mudanças de rede social, de interação imediata. Você tem uma informalidade maior. Agora, assim, o jeito de transmitir, eu acho que a ideia da transmissão, o que é para mim a ideia de uma transmissão? O que é mais importante? É o jogo. O que é fundamental? Você descrever o jogo. Você identificar os caras. O que é o a mais? Pô, é você conseguir ter uma visão da tela que pode ajudar o cara a ver alguma coisa, porque é uma coisa assim, muito assim, uma coisa que eu aprendi, e não sei se a gente mostrar isso aqui, se você abrir naquela ali, a tendência sua, quando você olha ali, para onde você olha? Pro centro. Para o centro. Um narrador de futebol, ele tem que olhar para todos os cantos. Tudo que tá acontecendo. Porque uma coisa que está acontecendo lá em cima, Influencia. a tendência de quem está vendo o jogo em casa é ficar olhando para o centro, para a bola. Então, se você conseguir falar assim, pô, a bola está aqui, mas lá em cima tem um fulano que está correndo. Olha, o Bandeira já levantou a bandeira. Porque Corre o olho, né? você tem que ter... Isso eu aprendi com Na caras... Não, com um diretor falou para mim, não adianta vocês olharem para o centro. Vocês têm que olhar para tudo. Você é um olho a mais. E eu acho que isso é um plus pro narrador, entendeu? Mas é muito difícil. E aí o estilo vai construindo ao longo da carreira. O estilo de cada um, o jeito que cada um tem de fazer, as frases que cada um usa. Mas assim, eu acho que tudo tem que ter um limite. Às vezes eu fico meio incomodado em achar que todo jogo é o mesmo, Esse sabe? padrão. Não, que todo jogo é o mesmo. Eu acho que algumas vezes eu tô vendo um jogo e eu falo, pô, mas isso aí já falou no outro jogo. Pô, mas de novo isso aí? E às vezes isso me incomoda um pouco. Mas assim, isso é como telespectador, né? Como narrador, hoje, diferente também do passado, o narrar em campo, ao vivo no estádio, ou narrar no estúdio, difere muito pro narrador? É mais gostoso no campo. Né? Você gostava de viajar bastante? Sim? Não, é Você mais gosta? legal. É mais legal no mais campo. legal. É mais legal no campo porque você tem todo o clima, o ambiente. Você tem, além da visão do monitor, você tem uma visão Do todo. do tudo e tal. Você pode ver coisas que a câmera não está mostrando, sem atrapalhar a transmissão. Você pode alertar a transmissão, você pode ver que o fulano está se aquecendo lá, então daqui a pouco ele vai entrar, enfim. Eu acho mais legal. E o ambiente, o clima. Mas com a recorrência das transmissões de estúdio, eu acho que nós temos, nós narradores, um mérito de conseguir fazer de um jeito que não ficou devendo muito. Eu não sei quantas pessoas percebem se o jogo está sendo transmitido do estúdio ou do estádio. Se o cara for muito atento, ele vai perceber pelo intervalo, pelo cenário. Mas eu não sei o quanto... Eu prefiro sempre no local. Mas, assim... Agora, assim que você falou de viajar, pô, era legal. Você viajar terça, voltar quinta, viajar sábado, domingo. Tem uma hora que você fala assim, pô, uma vez por semana tá bom. Mas o fazer no local, eu acho que é mais quente. Só não sei, tenho a impressão de que ainda não... Que não incomoda, não compromete a transmissão você fazer do estúdio. E a diferença de você hoje narrar um futebol ou um outro esporte, como o Kleber, né, também frequenta outros esportes, ser mais multifacetário, difere? É algo que você curte? Que tem gente que fala assim, eu só narro futebol. Não, Por eu exemplo, gosto. o Paulo Calçado veio aqui e falou assim, cara, eu só comento futebol. Eu gosto só de comentar futebol, não quero comentar outro esporte. Não, eu gosto Do esporte. de variedade, eu gosto de fazer. É que eu, pessoalmente, tive algum espaço inicialmente por fazer outras modalidades. Porque quando eu chego, já tem os caras do futebol, né? Então eu comecei a fazer outras coisas, que são, em tese, mais complicadas de fazer. Porque o futebol é um esporte muito mais da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Uhum. Quase todo mundo jogou futebol quando criança. Nem todo mundo lutou boxe. Sim. Né? Nem todo mundo nadou, nem todo mundo competiu uma prova de atletismo, lutou judô, enfim. E cada um jogou vôlei, jogou basquete, e cada um tem o seu jeito, o seu ritmo, a sua dinâmica, o jeito que você transmite, o tanto que você fala, o tanto que você cala, o conhecimento mínimo
das regras, o vocabulário de cada esporte, né? Muda, né? O vocabulário. Você, quando no futebol você chuta uma bola, ela bate no zagueiro, você pode dizer que sobrou para o atacante. Quando um cara chuta uma bola na cesta, ela bate no ar e volta, ela não sobrou para o jogador, ele pegou o rebote, né? Muda tudo. Então você tem vocabulário específico, você tem algumas coisas que são muito particulares de cada modalidade, eu acho. E ritmo, fundamentalmente o ritmo de transmissão de uma coisa e de outra. Ninguém vai narrar um jogo de tênis dizendo, sacou Alcaraz, responde Djokovic, joga a bola no fundo da quadra, tenta o lobby. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. E você não vai narrar um jogo de voleibol falando assim, saque, cortada. Não dá. Você tem que descrever o jogo. Então tem um ritmo diferente para cada uma delas. Mas eu acho bem legal fazer todas. Essa cadência, pegando o gancho pro futebol, quando você vem numa narrativa e o ápice do gol como construir isso? Porque o Kleber sempre me passou uma sensação muito de seriedade, muito de contido em alguns aspectos. E aí quando vem o ápice da vitória, do gol, da medalha, parece que o Kleber sai do eixo, assim. Mas ali é o torcedor ou ali é o profissional? Não tem torcedor. Não, mas quando é a seleção brasileira, quando você ali... Acho que são duas coisas diferentes, né? Ponto 1, não há torcedor que não ache que o narrador torça contra o time dele. Ponto. O que é uma bobeira. Profissional. É uma bobeira. Não tem por você torcer para um ou para outro, né? Uhum. Se você for pensar no seu time na hora de trabalhar, não tem. Isso para todas as profissões, Para né? todas as profissões. Né? Para todas as isso, profissões. Né? Eu não posso... eu sou caixa do banco. Quando você ia ao banco pagar a conta. Aí você me vem com uma conta da operadora de telefone tal. Mas eu tenho o meu telefone da operadora Y, isso aqui é uma porcaria, não vou nem cobrar. Porra, não tem. Não existe Não isso. tem. Então não tem nenhum motivo para isso, né? Agora, quando você tem um time brasileiro contra um time estrangeiro, quando você tem uma seleção brasileira contra uma seleção estrangeira, é evidente que você faz pelo ângulo da equipe da casa, da equipe do país, né? O que não quer dizer que você vai dizer que foi pênalti toda vez que um cara do teu país cair na área. Ou que nunca foi pênalti quando o cara do teu país der uma voadora no outro. Aí é loucura, entendeu? Loucura. Agora, esse negócio do jeito de fazer, porque assim, se eu começar uma transmissão, um lance, você falou de contido, acho que na questão não é contido. Acho que assim, primeiro que houve uma mudança mesmo no jeito de fazer, no ritmo, na brincadeira, na descontração. Agora, se eu chegar para você e falar assim, tiro de meta para a seleção brasileira. O goleiro repõe a bola para o lateral direito que devolve para o zagueiro. O lançamento... Quando for gol, eu vou fazer o quê? Acabou. Agora, tiro de meta para a seleção brasileira. Ele sai jogando com o lateral. O lateral toca para o meia. O meia empurra na ponta. O ponta dá um drible, faz o cruzamento para a área. Você vai crescendo junto com o lance. Sensacional. Porque um arremesso lateral no campo de defesa, recuado para o goleiro, não merece uma vibração. E de onde vem essa escola, Kleber? Eu acho que tem muito, sim. Você aprende com as pessoas, você aprende com seus diretores, com seus colegas, e você aprende com o tempo, né? E eu tô dizendo, não tô dizendo que é lei, porque eu acho que muita gente faz diferente disso. Sim. Que aí vai de gosto. Mas em que momento você fala assim, eu quero ser narrador? Eu não sei se eu falei. Ou foi acontecendo? Eu acho que foi meio acontecendo. Eu sempre achei a função muito interessante. Talvez se eu pudesse escolher alguma coisa profissionalmente, quando eu comecei a carreira, eu poderia até escolher isso. Não achei que isso ia ser a minha carreira, mas as coisas foram acontecendo. Acontece um dia de você fazer um negocinho aqui na TV Gazeta, depois acontece de você fazer um VT narrando na TV Globo, aí acontece do cara te botar pra fazer um jogo, aí você faz outro, e vira narrador. Mas aproveitar a oportunidade também, né? Senão... É assim, e acho que além de aproveitar a oportunidade, alguém lá também olhou e falou assim, pô, tem jeito, vou botar mais uma, e virou. Aí se é bom, se é ruim, vai do gosto de cada um, né? Mas acho assim, o tempo de carreira, o tempo de atividade, acho que sugere que você fez mais coisas direito do que torto, né? Mas é isso, e esse negócio do ritmo, que às vezes assim, por exemplo, porque
Você falou na hora do gol, como vai crescendo e tal. O começo e o fim da jogada, eu acho que essas etapas, elas é que deveriam determinar o jeito de você fazer. Porque não adianta nada eu chegar para você, eu estar narrando um jogo e falar assim, o cruzamento para a área, o cara bateu pro gol e a bola foi para fora! Pô, já foi para fora. Já foi para fora. Quer dizer, para mim é diferente. Fulano de tal jogou a bola na área e a bola foi para fora. Né? O para fora é quase uma frustração. Uhum. Agora, sim, tem a bola que bate na trave, tem a bola que passa raspando. Passa raspando! É uma coisa. Entendeu? Então, assim, você vibrar no impedimento é tudo. Mas, assim, é tudo mesmo. Aí eu acho que é uma questão mesmo de estilo de profissional, de estilo de. Essa construção de carreira, Kleber, na fase narrador, mais atrás das câmeras e às vezes aparecendo o rosto ou não, enfim tal, e hoje, né, lá no Arena, enfim, apresentando e tal, o Kleber sempre se sentiu confortável assim pro vídeo, ou isso hoje é diferente também na condução? Putz, eu nunca fui cara de ficar muito nervoso antes. Vai começar, tô nervoso. Nunca fui. Agora, você vai ganhando um certo traquejo, uma certa intimidade com a câmera, né? Por exemplo, eu sempre aprendi que eu falo pra você, eu não falo pra vocês, né? Não sei se isso ainda hoje é... Eu sempre procuro falar, você tá vendo aqui? Eu não vou falar, vocês que estão vendo... Eu acho que é muito impessoal. O você, eu acho que você diz mais pro cara que tá assistindo, entendeu? O cara talvez se sinta mais... Agora, eu, por exemplo, antes de narrar, eu fui apresentador. E eu acho bacana pra caramba apresentar. Eu acho super legal apresentar, entendeu? Como tá essa fase lá no Arena? Tá bom. Então, porque assim, tá legal. Tá bom, o pessoal é legal, o ambiente é bom. É um outro mundo, assim, em vários aspectos, mas assim, as transmissões são legais, são iguais, os programas são... eu nunca tinha feito um programa nesse estilo em TV aberta, que é diferente. Um programa como o Arena, SBT, é diferente de um programa como o Globo Esporte, né? Que também sofreu mudanças ao longo desses 40 anos que tem Globo Esporte. O jeito de comunicar, o jeito de fazer a reportagem. O programa lá é um programa de debate, um programa de futebol que entra no ar 24 horas depois do jogo, dos jogos, que tem um tipo de público diferente, que tem, né, um perfil de público diferente. É uma coisa, por exemplo, eu fiz um Arena lá no Sport TV. O Arena no Sport TV era para um público especificamente ligado em esporte, em futebol. Então você pode discutir algumas coisas mais profundas ou mais aleatórias ou mais conceituais. Às vezes o público da TV aberta tem menos paciência com esse tipo de discussão. Então você tem que tomar um cuidado com isso. Mas assim, eu sempre achei legal apresentar, eu acho bem bacana. Assim. E a coisa do futebol, da imagem, o que eu me lembro é que foi meio sem querer. Aconteceu isso meio sem querer, né? Era um jogo... Não lembro onde era o jogo, e o Galvão estava narrando o jogo, e tava uma chuva no Rio gigantesca, assim. E os caras, o Vanucci não conseguiu chegar na televisão, o Léo Batista não conseguiu chegar na televisão, e o que eu me lembro foi isso. E a solução encontrada foi levar uma câmera pra cabine, o Galvão virou e ficou de costas pro campo, e ele fez o intervalo, porque a gente não fazia intervalo. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu fazia o intervalo do jogo no estúdio. O Oliveira Andrade narrava o jogo no estádio e não aparecia. Aí ele passava para mim. O intervalo de jogo em Rio Preto, América 0, Palmeiras 0. Estou aqui com o Juca Kfouri, que comentava o jogo no estúdio. Juca, vamos então aos melhores momentos. Entramos nos melhores momentos. O jogo foi bom, não é, Juca? Daqui a pouco o Oliveira Andrade volta com o segundo tempo. Então o narrador não aparecia. E eu me lembro que nesse dia aconteceu. E acho que o pessoal gostou. E realmente dá um clima diferente. Fica mais quente, fica mais, né, no ambiente. Você não sai para um estúdio e tal. E gozado que hoje ainda tem quem vá para o estúdio e tal. Porque... e o outro lado, né, que às vezes quem tá vendo não saca.
não é simples assim, né? Pô, os caras acham que para fazer televisão é só ligar na tomada, isso aí não é. Para você ter uma estrutura para fazer cabine, para fazer imagem, você precisa ter câmera, você precisa ter operador de câmera, o repórter cinematográfico, você precisa ter... Não, você precisa ter áudio, você precisa ter um microfone diferente, você precisa ter luz, você precisa ter a imagem do fundo, que não seja uma imagem desfocada, uma imagem suja, como a gente diz. 2 metros quadrados ali. Às vezes o espaço não... Permite às isso. vezes, porque esse negócio de fazer o jogo do estúdio tem a questão econômica, claro, mas tem também a questão que os equipamentos... Estão ali. Os equipamentos ficaram maiores assim, ocupando mais espaços, né? As cabines não... O estádio comporta. Não, né? e as cabines não aumentam de tamanho, né? Os estádios novos é uma coisa. E tem muito estádio novo que também é apertadinho, tem outros que são mais confortáveis. Tem estádio velho que é delicioso. O Morumbi é uma cabine ótima. O Pacaembu é uma delícia de fazer jogo. Não sei como vai ficar agora. Mas tem tudo isso de estrutura, né? Mas eu acho que fica mais quente, fica mais próximo do que está sendo feito. Aliás, falando em Pacaembu, você vai ver que tem sentido agora. Eu trouxe uns presentes pra você. Acho que a família vai gostar. Eu trouxe chocolate pra você com chocolate trufa. sempre é bom, né? Você vai amar esse chocolate. Não vou É lá abrir de agora, Bragança. não, senão nós vamos comer. É Chocolate de maravilhoso. Bragança? É maravilhoso. Quantas vezes você já ouviu a piada se é chocolate de linguiça? É mais de 200 fabricantes de linguiça. É maravilhoso. Você vai amar. Você vai amar mesmo. Comeremos. E um parceiro nosso, agora você vai entender o porquê do Pacaembu. Um parceiro nosso, ele faz os campos do Ronaldo Academy. Sim. Fez o estádio do Botafogo agora, o gramado artificial. Tá fazendo o estádio do Barueri e tá fazendo o Pacaembu agora. Tá fazendo todo o gramado sintético. E ele queria te mandar Vai ser sintético o gramado, é? uma grama pra legal. você, um tapetinho pro Boa, escritório. legal. É uma brincadeirinha. E ele mandou com Legal. muito carinho aqui alguns mimos pra você. Pô, Inclusive, acho que aqui é uma amostra do campo mesmo. Como que é a graminha que a gente vai usar. Então, assim, é uma tendência e é um parceiraço nosso aqui no podcast. É bom que o Pacaembu precisa voltar logo. Precisa voltar logo. É maravilhoso. Voltar logo, voltar bem, Tá bem. É bem isso, né? com bons jogos. Tem mais um livro pra você. Pra você não esquecer do podcast, uma squeeze aí Boa. pra hidratação. Tomar uma aguinha. É isso aí. E um Moleskine para suas anotações. Pronto. Pra construção de boas histórias, assim como você. Pô, já Aí, estamos ó. abastecidos. Você vê aí, ó. Já estamos abastecidos. É isso. Ô, Kleber, hoje, falar de futebol no Brasil hoje, como narrador, como especialista, como jornalista, enfim, como um entendedor, estamos vivendo uma fase difícil de futebol? Eu falo assim porque eu até brinquei com outros entrevistados no sentido, onde estão os nossos ídolos do futebol, né? Aquilo que a gente tinha no passado de, numa Copa do Mundo, pintar as ruas, das pessoas saberem de cor e salteado a escalação de uma seleção, saber os nomes dos jogadores, realmente vibrar. Mudou um pouco esse momento que a gente está vivendo, no seu ponto de vista? Mudou um pouco. Eu ainda acho que quando você tem um grande evento como a Copa do Mundo, agora recentemente nós tivemos os Jogos Olímpicos de Paris, e quando você tem um atleta que se destaca, um time que joga bem, você continua tendo o carinho da torcida. Você continua tendo... Poxa, quando você vê a reação do público pela vitória da Bia no judô, pela vitória da Rebeca na ginástica, pela medalha de bronze depois de uma derrota na semifinal da seleção de vôlei feminino. Então, eu acho que tem ainda. E a mesma coisa no futebol. Você vai ter ainda rua pintada, você vai ter ainda alguns bairros que mantêm essa tradição. Agora, mudou? Claro que mudou. Do mesmo jeito que mudou, que aumentaram as opções para você ver televisão, ou para você ouvir rádio, ou para que você hoje tem N possibilidades, muitas plataformas, você tem vários jeitos de assistir, também, e vai mudando o perfil das pessoas, dos profissionais, vai mudando o perfil dos atletas, vai mudando a cabeça. Você tem uma série de questões, né? Você pode partir do princípio de que a Confederação Brasileira de Futebol deixou escapar um pouquinho essa ligação do público com a seleção. Fato.
que ela deixou de tratar com mais carinho o produto futebol brasileiro, o campeonato brasileiro. Fato. Que houve muita questão menos bacana de corrupção, de desonestidade. Beleza. Agora, também teve uma mudança no mundo do futebol, no mercado do futebol. Você não tinha uma saída tão rápida, precoce de jogadores para fora. E isso não é de hoje, né? Porque se você pegar mesmo assim, a seleção, vou pegar de várias gerações, a seleção de 58, né, que eu não vi jogar, nada, mas assim, todos os jogadores jogavam no Brasil. Uma vez o seu Evaristo de Macedo, que técnico de futebol está se recuperando, aliás, de uma cirurgia, o seu Evaristo, que eu nunca vi jogar, mas dizem que jogou muito. O Evaristo jogava no Flamengo, o Evaristo foi jogar na Espanha, o Evaristo é ídolo do Barcelona e do Real Madrid, para você ter uma ideia. E o Evaristo, uma vez conversando com a gente numa entrevista, ele falou assim, naquela época, por exemplo, a Copa de 58 era para eu ter jogado. Mas eu nem me sentia à vontade de ser convocado jogando na Espanha. Então eu não fui. E a seleção foi campeã. A mesma coisa em 62, em 66. Em 70, que é a primeira que eu lembro, todos os jogadores jogavam no Brasil. Todos eles eram ídolos dos seus times, né? Mas ídolos mesmo, assim. Caras que estão na história de cada um dos times que eles jogaram, né? Já você pega 74, já começa a ter uma mudança, porque o mercado da Europa começa a se abrir. A Europa ficou fechada durante muito tempo, o mercado europeu. Não podia ter estrangeiro jogando nos campeonatos da Europa. Em determinado momento começa a abrir. Porque lá atrás, do mesmo jeito que o seu Evaristo foi para a Espanha, o Julinho Botelho foi para a Fiorentina, o Sormani foi para o Milan, o Mazzola foi para a Itália e virou italiano e jogou a Copa do Mundo de 58 pelo Brasil e a Copa do Mundo de 62 pela Espanha. Podia o cara jogar por duas seleções, hoje não pode mais, já há muito tempo. Então, os caras iam também, mas iam menos e eram jogadores que já iam consagrados, né? O Mazzola vai campeão do mundo. O Dino Sani vai jogar fora e foi campeão do mundo. Tal. Aí, quando o mercado europeu se reabre, né, você tinha a chance de levar um cara estrangeiro. Depois, 2 caras estrangeiros. Depois, 3 caras estrangeiros. E depois você começou a aumentar o número. Aí veio o mercado como europeu, veio a lei Bosman lá, um jogador que resolveu dizer assim, não, eu não quero mais jogar nesse time aqui, eu quero jogar lá. E ganhou na justiça, e isso mudou a história do futebol. Mudou a história do futebol. O cara passou a ter... Aí quando vem a União Europeia, tem conversa. O cara que é espanhol, ele pode trabalhar na Itália. O cara que é italiano pode trabalhar na França. O cara que é francês pode trabalhar na Alemanha. E ele é cidadão europeu. Então hoje você tem os principais times da Europa com 1, 2 jogadores do país, né? Os outros são todos estrangeiros. E aqui, quando começou a reabrir o mercado, eu acho que os clubes europeus, com mais dinheiro, com uma óbvia vantagem no câmbio, né? Eles começaram a levar os principais jogadores, os jogadores que iam realmente, e não só os brasileiros. Você pegar assim, o Milan, quando reabriu o mercado e pôde levar 3, o Milan foi lá e pegou 3 holandeses. Pegou o Rijkaard, pegou o Gullit, pegou o Van Basten. A Inter de Milão foi lá e pegou 3 alemães. Pegou o Klinsmann, pegou o Breme, pegou o Matheus. Então você formava uma base. A Roma veio aqui e pegou o Falcão, que era um jogador que era o que a Roma precisava naquele instante. Foi campeã italiana depois de 40 anos. Hoje, eu acho que, nós começamos a ver o campeonato europeu como a gente não via. Se você pegar nos anos 90, você já deve lembrar dos anos 90, você viu o campeonato italiano na TV Bandeirantes. E pronto. Depois você passou a ter a TV a cabo. Depois você passou a ter os campeonatos europeus. Hoje você vê o espanhol, você vê o inglês na ESPN,
você vê o alemão, um monte Mudou de a forma de plataforma. assistir. Não, e você passou a ter. Então o garoto começou a ficar mais afeiçoado ao time. Então o moleque hoje tem a camisa do time dele, mas tem a camisa do time europeu. Você passou a ter torcidas brasileiras do Manchester United, entendeu? E o jogador brasileiro, o garoto brasileiro, passou também aí. Com a abertura do mercado, como você podia ter lá num time inglês 10 europeus, você podia ter 4 brasileiros, 3 brasileiros. Aí você, argentinos, uruguaios, africanos, né? Tudo. E você foi aumentando. E o jogador brasileiro, o jovem jogador brasileiro, o jogador brasileiro de meia idade para o futebol, ele passou a ver que aquilo era um objetivo. Pô, eu quero jogar a Liga dos Campeões, eu vou ganhar em euro, eu vou melhorar minha... O outro fala assim, pô, culturalmente eu vou aprender um pouco mais. Então você passou a ter uma ligação. Eu acho também que ficou mais distante. Quando eu converso com um jogador de futebol, que não é muito comum, e pergunto sobre a seleção brasileira, todos eles falam que é delicioso jogar na seleção brasileira. Mas é diferente. E acho que o público sentiu isso. E o público também hoje talvez esteja um pouco mais distante, um pouco mais reclamão, um pouco mais insatisfeito. E para acabar mesmo, que eu estou falando muito. Mas o que você perguntou do futebol, o nosso jogo de futebol dentro do campo tá menos bom do que eu gostaria. Tá menos bonito do que... E o bonito, gente, não é jogar bonito e ganhar, jogar feio e perder. Isso aí é bobagem. Não tem jogar bonito e ganhar, jogar feio e perder. Tem jogar bem e jogar mal. Você pode jogar bem e perder, você pode jogar bem e ser campeão, você pode jogar mal e ganhar. E você pode até jogar mal e ser campeão. Isso é do jogo, porque é jogo. É jogo. Porque é jogo. Ainda mais o futebol. É um jogo. Mas um jogo bonito. É muito difícil você jogar mal um jogo de basquete e ganhar. Você jogar mal um jogo de voleibol e ganhar. Um jogo de futebol pode acontecer, de você jogar mal e ganhar. Porque é muito mais... A dinâmica é outra, né? A dinâmica é outra e tem um imponderável no futebol que não tem nos outros. Pô, mas por que não tem nos outros? Pô, porque no voleibol, toda jogada alguém ataca. Porque no basquete, todo lance alguém ataca. E no futebol eu posso ficar com a bola e não atacar. Eu não sou obrigado a atacar. É claro que eu vou atacar, eu preciso fazer gol. Mas se eu quiser empatar 0-0, e ali. se eu tiver capacidade de ficar 90 minutos tocando a bola um pro outro, Tô ali. eu tô aí. Então, assim, acho que... Agora, eu acho que nós precisamos melhorar algumas coisas, assim, melhorar nível de arbitragem, melhorar Tecnologia o mesmo. uso do árbitro de vídeo. E a gente precisava melhorar... Nós, da imprensa, precisávamos ter um conceito... puxa, pelo amor de Deus, quando eu falo isso, eu não estou dando aula nenhuma. Eu estou dizendo o que eu penso, tá? Nós, da imprensa, precisamos ter um conceito menos resultadista, porque ninguém é tolo de não saber que o futebol é resultado. Lógico que ele é resultado. Como você conquista o resultado? Como você avalia o resultado? Eu acho que essa seria uma função que a imprensa poderia executar com um pouco mais de gosto. Porque, assim, às vezes o time fez um belo campeonato e tal, mas perdeu. Perdeu e não ganhou o campeonato. Mas aquilo quer dizer que você pega tudo e joga fora? Nunca. Né? Você faz palestras para empresas e tal. Você nunca fez uma palestra para uma empresa que naquele ano teve um déficit, que naquele ano não atingiu a meta. E aí o cara pega e manda todo mundo embora? Não, o cara vai lá e cobra. O cara reflete. Por que não deu certo? Vamos pensar. O que aconteceu? O que nós precisamos melhorar? Onde a gente jogou mal, onde a gente jogou bem, onde a gente vendeu mal, onde a gente comprou bem, né? E o futebol, acho que é a mesma coisa. Agora, e aí dentro do campo, a gente tá muito chato, né? Quer dizer, um arremesso lateral é motivo para debate, para empurrão. Nós estamos muito valentes para botar o dedo no nariz um do outro, dar cabeçada, fingir que se machucou. Chato isso. O goleiro defende uma bola, dói o ombro. De 2 em 2 minutos o jogo para. Pô, só que se a gente não sacar que isso não tá dando certo, velho, a hora que a gente vai jogar, não tá dando certo. Não tá dando certo. Então você fica um jogo... Pô, acho futebol lindo. Tem jogo de futebol que você fala assim, nossa, que baita jogo. Pô, agora, recentemente, Palmeiras e Botafogo na Copa... Na Libertadores, né?
que o Botafogo eliminou o Palmeiras. Pô, aquele final de jogo foi uma coisa extraordinária, que o futebol proporciona, vira e mexe, entendeu? É maravilhoso. Agora, sim, eu acho que a gente podia melhorar um pouquinho, a gente podia pensar um pouco mais na competição sem querer ganhar a qualquer custo. E você assiste muito? Na sua folga, essas coisas? Eu assisti muito. Aí teve um período que eu assisti menos. Agora eu tenho assistido. Eu assisto. Mas às vezes eu assisto e fico enjoado. Porra, tá jogo chato. Lá caiu de novo. Mas às vezes eu já cansei de me pegar vendo um jogo. E aí de repente eu levanto e tô em pé vendo o jogo e falo assim, puta, que jogo. E pode ser um jogo brasileiro, pode ser um jogo inglês, pode ser um jogo de qualquer lugar, entendeu? Porque o jogo de futebol é isso. E o bonito, o bonito não é a Gisele Bündchen, entendeu? O bonito é uma coisa charmosa, é uma coisa atraente, é uma coisa que... Porque assim, eu posso achar determinada pessoa linda e você pode achar mais ou menos, né? Mas assim, é uma coisa contexto, atraente, né? É uma coisa envolvente, é uma coisa que você percebe que, pô, isso aí vai virar, isso aí pode acontecer. Agora, quando você... E é toda coisa, você vai ver um filme. Aí 10 minutos do filme não teve um diálogo. Assim, esse filme aí, não sei. Uma piscadinha e tal. Eu acho que é meio isso, entendeu? E acho que a gente precisava repensar alguns conceitos nossos mesmo. Porque a gente não está competindo e eu não consigo nunca decidir o que é, eu não consigo definir o que é isso na minha cabeça. Eu acho que nós não estamos competindo como o futebol de hoje exige. Por isso que a gente está com dificuldade de ganhar qualquer campeonato. Tudo. Ô Kleber, mudando só um pouquinho de assunto pra gente até já caminhar pro final, porque estamos indo para 40 minutinhos aí, voou o tempo aqui. Falei muito, né? Falou nada, tá sendo mal. Eu fico aqui de fã só ouvindo, enfim. Eu queria só ouvir de você um pouquinho pra você, recém-chegado no SBT e tal. O ano passado eu tive o prazer de ter a Silvia Bravanel aqui pra falar comigo, enfim. Enfim, e é inacreditável quando a gente fala nisso, quando você fala do jogo bonito, e você falou algumas palavras que eu acho que é muito importante, que é o encantar, é a sutileza, é a beleza ali intrínseca e tal. E o SBT sempre teve muito isso, né? Do encantar, do não ter uma vírgula pra falar, né? Nunca a gente teve nada pra falar de Silvio como empresário, como apresentador. E nesse momento de luto do SBT, enfim tal, como foi pro Kleber essa chegada no SBT, num cara que eu acho que não existe outro comunicador como ele, tem vários com seus méritos. Como foi isso pra você, de estar muito perto dele, e como tá esse clima agora sem o Silvio? Pois eu falei algumas vezes assim, depois que eu fui pra lá, fazendo um ano, acho que talvez 60% das perguntas que me fazem sobre o SBT, pô, você conhece o Silvio Santos? Você viu o Silvio Santos? Eu digo, pô, não vi, cara, não vi o Silvio Santos. Quando eu fui, ele já não estava mais frequentando a televisão. Então, assim, claro que você percebe todo o... Não gosto muito de falar de todo o DNA, mas é meio isso mesmo, a característica da televisão. E a televisão, eu acho que ela foi... Acho não, ela foi criada, estruturada, ela cresceu e ela virou uma TV adulta de 40 e... acho que fez 43 anos agora, ela tem a imagem e semelhança do criador, que é o Silvio Santos, que tem um estilo de fazer programa, de pensar televisão e de executar televisão, né? Então isso eu sempre percebi lá. Ouvi muito falar, assim, nesse período, depois da passagem dele, sobre o jeito como ele lidava com as pessoas, como ele orientava, cobrava, dava bronca, acariciava, enfim. E acho que isso tem muito lá, sabe? Você vê muita gente que tem bastante tempo de casa, que tem uma ligação mesmo, que virou uma família, uma segunda casa. Mas assim, eu estava chegando, não tinha essa noção e, como eu te disse, nunca vi, adoraria ter visto, ouvido, falado, conversado, me dado uma orientação sobre o programa, sobre o jeito de transmitir, o que gosta, o que não gosta. Não tive essa oportunidade. Mas quando ele morreu,
E eu comecei a ver, ouvir. Primeiro assim, a gente, todos nós, que é meio como futebol, né? Um cara que ficou 60 anos no ar, todos nós vimos. Em algum momento da vida alguém viu. Todos nós vimos, né? Ele parou de fazer o programa faz o quê? 4 anos? 5 anos, vai? Tenha sido, não sei. Mas o seu filho de 6 talvez não lembra, mas o menino de 10 alguma vez viu. O menino de 15, 20, 30, o rapaz de 40, o jovem senhor de 50 e os caras de 60, 70, 80, todo mundo viu, né? E assim, enquanto apresentador, eu acho que é Unânime. o bom. Como você falou, tem um monte de cara bom, tem um monte de cara que criou um estilo, mas assim, a origem, né, o Big Bang é ele, de apresentar programa. Né? Alguém pode falar, mas o Chacrinha, tudo bem, vai ser uma questão de gosto. O Flávio Cavalcante, o Fausto, tudo bem, todo mundo. Mas acho que tudo nasce a partir daquela explosão do universo, né? Aquela explosão que criou o universo dos apresentadores de televisão. Um cara que conseguiu fazer durante décadas um programa de 8, 10 horas, sendo vários programas dentro de um programa e conseguindo fazer cada programa sempre sendo o Silvio Santos, mas sabendo o jeito de conduzir cada programa. O empresário, as vitórias e derrotas como empresário, o sucesso e o período menos vitorioso do SBT. Eu acho que tudo faz parte. Sabe a boa história assim? O Edson morreu, o Pelé é o Pelé. Pelé é o Pelé. O Edson errou, o Edson fez, o Edson aconteceu. O Pelé é o Pelé. O Pelé perdeu o gol, perdeu o pênalti, mas é o Pelé. O Cenoura Bravanel, que eu não conheço, não conheci, deve ter feito coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas mais ou menos boas. Imagino que sim. Como eu, você, qualquer ser humano. Todo mundo. O Silvio Santos é o Silvio Santos. O Silvio Santos, como dono de televisão, mudava a programação toda hora. Você pode fazer um debate aqui sobre televisão e pode-se chegar à conclusão que isso atrapalhou. Em que em outros momentos isso foi fundamental. Que o dia que falou, espera acabar a novela que você vai ver o filme tal, o filme arrebentou de audiência. Agora, as coisas mudam. As coisas se alteram. E aí você precisa ir entrando no ritmo. Sim. Ir entrando no ritmo. Agora, assim, mas em conclusão, depois que ele morreu, que eu vi tudo... Porque, pensa, Edu, nós ficamos lá naquele sábado, todas as emissoras de televisão dedicando um espaço consistente. A Globo ficou 8 horas, sei lá, falando do Silvio Santos. A Record ficou falando do Silvio Santos. A Rede TV ficou falando do Silvio Santos. A Cultura, a Bandeirantes, a Gazeta. E aí entrou o SBT e ficou um fim de semana inteiro. Mas o SBT, me parece, e isso juro, não tem informação nenhuma, é só sensação, que em determinado momento deu a virada. Falou assim, obedeceu o gosto do Silvio Santos. Eu quero que seja assim. E foi assim. Ele foi homenageado, celebrado, respeitado, e aí a televisão entrou no ritmo. Domingo, a Patrícia estava fazendo o programa Silvio Santos, uma semana, 8 dias depois, estava fazendo o programa Silvio Santos, homenageando o Silvio Santos, mas com alegria, com sorriso, com brincadeira, com lembrança, entendeu? E acho que isso eu acho que isso é muito assim, o espírito que talvez, que eu não vi, mas eu fiquei pensando, sabe que ficou parecendo que eu trabalho aqui há mais tempo e que eu gostaria de ter encontrado, sabe? Eu acho que acho que tem algumas pessoas que nascem para fazer história. Em vários ramos. Sim. Esse é do time que nasceu para fazer história e fez história. Sensacional. Kleber, qual a maior felicidade enquanto narrador, enquanto profissional hoje? Fala assim, cara, eu sou feliz por isso. Eu sou feliz porque eu acho que a vida é feita para ser feliz, entendeu? Acho que domingo é dia de alegria, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também. O que não significa... tem uma música que é muito legal, é a música... Acho que a música é do Frejá, né? Rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Né? É isso. Né?
Rir é ótimo. É a melhor coisa que tem no mundo, é rir, brincar. Agora, tem um dia que você tá mal-humorado, tem um dia que você tá grosso, tem um dia que você é mal educado. Agora, o que me faz feliz, se você perguntou como narrador e como pessoa, como narrador, eu acho que é ter tido a oportunidade, e continuar tendo a oportunidade de fazer bons jogos, trabalhar em boas empresas. Eu ouvi de vez em quando alguém falar assim pra mim, puxa, nunca esqueci aquela narração. Eu acho que isso é legal pra caramba. E como pessoa, é ter na minha cabeça, na minha convicção, assim, você nunca sacaneei ninguém, não precisei dar rasteira em ninguém pra fazer o meu. Durma em paz. Eu não tenho dúvida, entendeu? E acho que assim, e você ter... A gente é meio privilegiado, né? De fazer uma coisa que é muito gostoso de fazer, que você gosta de fazer, que é uma rotina que não é rotina. Você sabe que tem, mas você não sabe como vai ser. Eu acho que assim, acho que ser feliz, assim, é muito de estado de espírito mesmo, respeitando sempre quem não está feliz porque alguma coisa está atrapalhando. E isso é fato, né? Mas eu gosto da minha vida pra caramba. Isso é bom. Negocio mais uns 35 anos. Tamo aí. Não paro. Aliás, gente, sigam lá o Oficial Kleber Machado no Instagram também e vamos somar sempre. No início do podcast, Kleber, eu falei que ia fazer um pedido até o final do programa. Vamos ver. Mas é um pedido muito, muito singular e meu público sabe que eu sou um apaixonado pelo meu filho e eu queria muito ter um registro do Kleber fazendo uma narração com meu filho como jogador. Com o meu filho marcando um gol. Não importa, não precisa ter um time específico, mas o meu filho, o Miguelzinho, Miguel Toledo, marcando um gol, pra eu registrar isso pra memória dele. Miguel. Com uma brincadeira, enfim, tal, só pra... Vai pro campo de ataque o Toledo Futebol Clube. Cruzamento pra área. Miguel mata no peito, dá um chapéu no adversário e bateu pro gol! Gol! Miguel do Toledo! Sensacional. Kleber, que generosidade, que humildade, que prazer te conhecer. Obrigado de coração mesmo. Sucesso e obrigado por construir tantas histórias nas nossas memórias. Que assim porque seja. Eu acho que é isso que a gente leva daqui, nesse mundo de tanta coisa difícil. E a gente fala assim, a construção das memórias afetivas que a gente tem no esporte é algo surreal e a sua voz nos embalou durante... Obrigado. Nos embala ainda, contando grandes histórias. Obrigado, de coração. É muito obrigado. bom. E assim, é legal assim, a gente saber, porque hoje em dia você tem uma impaciência, às vezes uma agressividade desnecessária, né? Não é raro que você, como eu te disse, você faz um jogo e aí o cara de tal time acha que você torceu pro adversário e ele não é capaz de simplesmente questionar, ele quer agredir. Eu de vez em quando eu respondo, de vez em quando eu nem respondo, entendeu? Mas assim, é desnecessário. Pode crer que o cara fica... É pior para quem fica tão raivoso do que... Pra quem recebe. Eu acho assim. Mas assim, eu acho que é legal fazer parte. Eu, como eu te falei, com tanto tempo, com tantas coisas feitas assim, e espero fazer muito mais, não tem muito do que reclamar. Unanimidade não existe, né? Acertar toda hora, não acerta. Fazer um jogo mal feito, fiz vários. Fazer alguns bem feitos, também fiz. E assim, cada um tem o seu gosto, mas eu acho que tá muito mais... Como é outra música do Lulu Santos, né? Muito mais... Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. É isso. E acho que tá muito mais muito pra bom do que pra ruim. E que assim continue, que assim perpetue. Se Deus quiser. Brigadão. Obrigado a você. Valeu. Obrigado. Galera, espero que vocês tenham curtido muito esse papo de hoje. 1 horinha aí de bate-papo com o Kleber. E não percam o próximo episódio, que promete também muita coisa boa, muita curiosidade, e você vai se divertir demais. Então não perca NapaCast e obrigado demais aos nossos apoiadores, patrocinadores que mantêm esse programa em pé, que a gente depende disso para que a gente consiga entregar melhores resultados para vocês. Então, obrigado, compartilhe, aplaudam quando puder, critiquem quando quiser, mas acima de tudo, nos ouçam, né? Eu acho que talvez esse podcast, não sei se você está ouvindo em 2024 ou 2050, a gente tem a opção de escolher, mas com certeza se torna atual no momento que você está ouvindo. E valeu, até a próxima.